Hoje nós chegamos ao último estudo que compõe o Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar do versículo 13 ao versículo 13 ao versículo 29. E assim daremos um descanso ao Sermão do Monte. Começamos a trabalhar esse tema. Irmãos, esse tema, ele não é um tema que eu levantei e sonhei e disse, não, vai ser esse ano. Esse é um tema que eu percebo que nós precisamos trabalhar. E hoje eu quero falar sobre compromisso de um cristão. Nós já vimos tanta coisa, o Sermão do Monte é tão rico, que nesse ano de 2013 e 2023, com a ajuda de Deus, já não numa sequência, como nós fizemos agora em 2022, mas eu vou voltar a falar sobre este salmo pontualmente, ou a esse sermão pontualmente, porque os ensinamentos dele são profundos. Sabe por quê, gente? Porque este é Jesus que pregou. Se nós somos de Jesus, precisamos estar constantemente refletindo nas palavras de Jesus. Então, como último texto, ou último estudo do Sermão do Monte, nós vamos ver esses textos de 13 a 14. Mas aí, qual era a visão de Jesus? Ou qual era, bem da verdade, o desejo dele quando Jesus expõe esse sermão? Repara que nós não somos, ou nós não somos os ouvintes originários, mas a mensagem é para nós, porque nós somos a igreja de Jesus. Mas os tempos mudam e os apetites de um homem parecem os mesmos. Repare que só muda de nome. Os apetites só mudam de nome, mas o homem quer mesmo é pecar. Sem Deus, ele só quer isto. Então, repara, no mundo como nós estamos vivendo hoje, um mundo em que o homem vive para consumir, um mundo em que ele é, de certa forma, doutrinado para consumir, ele é voltado para simplesmente viver seus próprios propósitos, viver seus próprios desejos. Ele quer trazer isso para dentro da igreja também. Porque lá fora, ele é escravo dele mesmo. Ele vive em função dele mesmo. Ele vive em função de obedecer os seus próprios desejos. E a bem da verdade, o que acontece é que quando ele chega dentro da igreja e ele percebe que a igreja tem um Senhor e tem um Deus, o homem entra em pânico. Porque ele presta atenção que agora o centro da igreja é o Senhor, as coisas precisam ser feitas para o Senhor e em nome do Senhor. Confunde todo ele porque a doutrina que ele tem tido lá fora é que ele é o centro. Ele é a pessoa mais importante. E tudo que ele precisa é de pessoas para elevar esse ego dele. Só que quando ele chega aqui, o negócio é outro. E agora, por ser outro, o que é que ele faz? Ele quer fazer uma mistura. Ele quer simplesmente procurar forma, arranjar forma de continuar nesta mesma disciplina. E o que acontece? Isso não vem do nosso tempo, isso já vem de antes de nós. É os homens tentarem, de uma forma, de um jeitinho, combinar as coisas para não sair de um lado e não sair do outro lado e tentar, com malabarismo, viver uma vida que não agrada a Deus, mas que para ele, só o fato de dizer o nome de Jesus é o suficiente e está tudo bem.
É aquilo que eu chamo de sincretismo religioso. É tentar juntar elementos de várias religiões, de vários tipos de vertentes, para celebrar um Deus que se diz, ou que se identifica como único. Repara que não bate. Se ele diz que ele é o único, ele está dizendo, ei, eu não aceito mistura. Só que o homem no nosso tempo, ele quer mistura. Ele quer aquilo que eu já falei anteriormente, alargar o caminho que é estreito. Só que Jesus disse, continua dizendo que o caminho é estreito. E o caminho vai ser estreito, a porta vai ser estreita, a porta apertada, o caminho vai ser estreito, até ele vir. Nós é que precisamos nos adequar, e não a Bíblia se adequar a nós. Repara algo bastante importante, nós estamos começando um ano em que alguns marcos novos nós colocamos na nossa vida. E aquilo que a gente precisa ter em devida conta é que, se esses marcos são marcos do caminho largo e portas gigantescas, ou do caminho estreito e de porta estreita. Porque Jesus, ele nunca nos deu nenhum tipo de dúvida, não nos deixou na sua palavra, nenhum tipo de dúvida, para gerar um tipo de conforto em nosso coração, de que ele aceita mistura. Que nós podemos viver uma fé sincrética. Não! Jesus sempre nos coloca a escolha. Nós sempre precisamos escolher ou andarmos com Jesus ou andamos sem Ele. Repara, ou nós pertencemos ao reino de Satanás ou nós pertencemos ao reino de Deus, não tem outra volta a dar. Não tem outro caminho. Ou nós estamos nas trevas ou nós estamos na luz. Não tem que ficar assim, bom, eu vou ficar com o pé aqui na treva, com o pé na luz, eu vou assim, mais ou menos, para ver se o negócio fica mais ou menos. Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo, sabe por quê? Porque vai ter um entroncamento. A vida tem entroncamento. Quando chegar no entroncamento, você terá obrigatoriamente de fazer escolha. Você pode querer andar em linhas férias, linha de comboio, um pé aqui, outro pé ali. Só que sempre terá o entroncamento que a linha vai abrir. Sabe por quê? Escolha. E é isso que Jesus diz para nós com muita categoria. Nós precisamos escolher. Por quê? É a escolha da vida. Então, se nós quisermos viver na cultura prevalecente, que é a cultura de simplesmente negar ao Senhor a exclusividade de Deus e viver uma mistura com o Senhor, essa é a prevalente, de que o homem vive para ele mesmo, o homem vive para a satisfação própria dele. Se ele quiser viver assim, é uma escolha. Mas agora, se ele quiser viver para Deus, ele precisa viver uma contracultura cristã. E o Sermão do Monte, dentro dos seus episódios, é a proposta de Jesus para uma contracultura cristã no meio do seu povo. Nós não podemos esquecer que Jesus tem um reino, e eu costumo dizer que Sermão do Monte é a constituição do reino de Jesus. É a lei do governo dele. E para nós andarmos com ele, nós precisamos sim fazer essa escolha. A conclusão final do Sermão do Monte é que nós precisamos fazer uma escolha. E essa escolha é a escolha da vida. Aonde nós vamos no final das contas? Vejamos os versículos, a primeira lição que nós vamos tirar aqui. Versículo 13 e 14, ele vai dizer: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram
ou os que encontram na verdade. Nem entram, encontram. Muito poucos os que encontram. O que nós aprendemos aqui nessa primeira lição, e esse texto é extenso, e eu quero, a cada detalhe desse texto, deixar uma lição na sua mente. O que nós aprendemos aqui é que nós precisamos fazer escolha. E a escolha essencial, vital para a nossa vida. Escolha que ninguém fará por nós. Até porque a proposta de Jesus aqui é um confronto, é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Iguaí não pode fazer para Ana, Ana não pode fazer para Iguaí. Ainda que são casados há 54 anos, né? Ainda que são casados de muito tempo. Mas não pode, Jean não pode fazer para Zete, Zete não pode fazer para Jean, Dona Lília não pode fazer para o amigo Paulinho não pode fazer para Dona Lília, Jean não pode fazer para o irmão Valdeci, ele não pode fazer por ela, Rose não pode fazer para Rebeca não pode fazer para Rose. Ninguém pode fazer por ninguém, cada um de nós, nem Rúbius pode fazer para Eliseu. Então Jesus conclui o sermão confrontando os seus ouvintes com a absoluta necessidade de uma escolha. Repara que todo o sermão Jesus vem fazendo contrastes. Desde o capítulo 5 iniciando, Jesus vem fazendo contraste sobre os dois tipos de justiça, sobre os dois tipos de tesouro, sobre os dois tipos de senhores, sobre os dois tipos de ambição. E agora ele para e diz, bom, agora o negócio é o seguinte, vocês têm que entrar nas portas. Agora vocês precisam fazer escolhas. Agora você precisa decidir. Depois de toda a comparação, depois de todo esse exercício de memória, agora chegou a hora da vez de você decidir. Jesus insiste que no final das contas há uma escolha a ser feita, pois só é possível escolher duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades, irmãos? Dois caminhos, duas portas. É que está a baila aqui. Jesus oferece para eles esse conceito: há dois caminhos, duas portas. Primeiro caminho é um caminho fácil. Um caminho exponencialmente fácil, largo. Esse caminho é espaçoso. Um caminho para diversidade de opinião. Um caminho que não tem nada a ver, é coisa da minha cabeça. Um caminho que não é bem assim. Jesus não quis dizer isso assim. Você está complicando um pouquinho, o negócio é mais folgado. Um caminho da tolerância e passividade. Um caminho que, como diz o pastor Cláudio de Hart, que a gente vai surpreender, que é o caminho do nada a ver. Vamos ter muita surpresa com esse caminho. Não há restrições nesse caminho. Não há limites de pensamento nem de conduta nesse caminho. O que vale é ser feliz. O que vale é se agradar. O que vale é olhar no espelho e falar, espelho meu, espelho meu. Existe alguém mais exponencial do que eu? E o espelho lá de trás fala, enganado está você. Esse caminho tem muita gente que quer correr por ele. As pessoas querem andar nesse caminho. Porque é caminho fácil. É caminho que o camarada não é exposto a absolutamente nenhum tipo de situação que faz com que ele pense no erro. É um caminho que, se falar no erro, ele é expulso do lugar. É um caminho em que o erro é relativo. É um caminho que não há verdade absoluta. É um caminho em que o relativismo é a moeda da vez. É um caminho folgado, é um caminho que, deixa ele ser feliz. Jesus diz, escolha. Agora, por quê? Porque tem um outro caminho. Tem um caminho difícil. Tem um outro caminho, ele diz, difícil esse caminho. E esse caminho aqui, esse caminho é apertado. Porque esse caminho tem limites. Limites claros. Esse caminho tem marcas definidas.
A estreiteza desse caminho não é definida por nós, mas é definida por Cristo. E revelada pela sua palavra. Esse caminho tem uma verdade absoluta. Esse caminho não é um caminho de relativismo. Esse caminho é um caminho de verdade e luz. Esse caminho é um caminho do verdadeiro e do bom. Esse é um caminho que próprio Jesus diz: poucos encontrarão. Poucos encontrarão. Mas o caminho fácil, Jesus diz: muitos são os que estão nele. Muitos estão correndo por ele. E repare algo bastante importante: quando ele faz o link dos caminhos, ele considera automaticamente a porta dos caminhos. A partir do caminho fácil e do caminho difícil, ele vai dizer: tem portas que conduzem a esses caminhos. Vamos ver só aqui. Ele fala, primeiro é que a porta que abre para o caminho fácil é uma porta larga. É uma porta que não tem limite de bagagem. É uma porta que o camarada não precisa de arrependimento. O camarada vai como ele está. O camarada não precisa. O Rubio está aí, ele vira a câmera daqui tentando me pegar e eu estou escondendo o Rubio. É a porta aberta, a porta larga. Ele leva toda a bagagem que ele tem. Tudo está de boa, tudo está tranquilo. Nada precisa deixar para trás, nem mesmo o pecado e o orgulho. A vaidade está tudo no coração. Vamos embora, esse caminho não exige nada disso de nós. Basta falar o nome de Jesus. Agora o nome de Jesus se torna agora um amuleto de sorte. Então essa porta que é larga, que se torna larga, espaçosa, ela se torna mesmo perigosa, muito perigosa. Por que não para? Porque a porta que leva ao caminho difícil é uma porta estreita. Tão estreita que ela só cabe cada pessoa sem nenhum tipo de bagagem. Ninguém consegue carregar o outro para entrar naquela porta. Porque ela é estreita, irmão. Só que hoje a gente quer largar ela um pouquinho. Só que não funciona assim. Repara algo bastante importante. Deus manda procurar esta porta. Porque ela não está assim a qualquer, não é para qualquer um. Irmãos, isso é um tesouro. O céu é tesouro. Então não é qualquer coisa. Ele fala, a porta estreita, nós precisamos procurar para encontrá-la. Precisamos ter uma vida de busca constante, de disciplina constante, de reverência constante. Para quê? Para desfrutarmos desta porta estreita. Sabe por quê? Porque é fácil ignorar ela. Porque ela nos confronta. Porque ela nos espelha a nós mesmos. Ela mostra a nossa pequenez, ela mostra a nossa, simplesmente, a nossa doença, o pecado, a porta estreita. Então a gente precisa procurar ela. Porque, irmãos, nós temos que deixar muita coisa para achar ela e passar por ela. Coisas como pecado, coisas como ambição, egoístas. É meu ponto de vista, é do meu jeito. É meu nome. Se não for eu, minha casa, minha família, e o outro. Coisas como até mesmo amigos e famílias. Precisamos deixar para caber dentro daquela porta que é estreita. E sabe algo bastante importante? Aquela porta estreita só passa uma pessoa de cada vez. Só uma pessoa de cada vez. Sabe por quê? Porque Jesus é a porta. Jesus, ele é a porta. A porta estreita e o caminho apertado não são os dogmas religiosos. Não são culturas nem tradições religiosas. É Jesus. Olha só o que ele diz. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. É Jesus é a porta.
Então nós precisamos olhar para Jesus e dizer: uau, eu preciso sim obedecer os seus mandamentos, porque eu quero estar com o Senhor. E a despeito da porta que leva um caminho, cada uma porta com seu caminho, e cada um caminho tem um destino. Jesus diz no final, ele diz que cada uma dessas portas tem o seu caminho, e cada caminho desse tem um destino. O destino é que a porta larga, cujo caminho fácil, o fim é a destruição. A porta estreita, cujo caminho é difícil, o destino é a vida. Então vamos ver, meu irmão, o que isso está querendo dizer para nós é que o caminho fácil leva à destruição do homem. Embora que Jesus não tenha explicado com clareza o que é isso de perdição, ou conduz para a perdição, ou conduz para a destruição, ele não faz questão de explicar isso, mas isso nós temos uma instrução clara de que quando ele liga a nossa vã maneira de viver e o destino da nova maneira de viver, a destruição é o inferno. A destruição é longe de Deus. Então, ele está dizendo simplesmente que o caminho fácil leva à destruição. O lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Pois toda estrada larga é suicida. Nos leva à destruição. Repara, mas agora o caminho difícil. O caminho difícil nos leva à vida. E essa vida, por sinal, é eterna. E Jesus, ele explica que essa vida é a vida de comunhão com o Pai, da qual ele tinha. A vida, meu irmão, começa aqui. Nós, quando escolhemos viver o caminho estreito, o caminho difícil e porta estreita, nós começamos a viver a vida com Cristo aqui, mas essa vida vai ser aperfeiçoada. Porque nós vamos ter o nosso corpo transformado. Nós vamos ter o nosso corpo aperfeiçoado. Nós vamos estar com o Senhor, servindo o Senhor na glória. E nós vamos estar preparados para servir o nosso irmão com total altruísmo. A escolha é nossa. Agora, essa estrada que tem uma porta e que tem um destino, tem pessoas também. Jesus diz aqui, repara, é que tem dois tipos de pessoas nessa estrada, neste caminho e nessas portas. Simplesmente ele vai dizer que a porta larga, que trilha pelo caminho fácil e que leva à destruição, muitos estão nele. Jesus diz, olha, tem uma multidão andando no caminho largo, na porta larga, no caminho fácil que leva à destruição. Está aqui, muitos, no versículo 13, muitos os que entram por ela, muitos, mas é multidões. A propósito, Jesus vai dizer também, agora o caminho apertado, difícil, e que leva à vida, no entanto, são poucos os que entram por ela. Na verdade, são poucos os que procuram por ela. Poucos, porque a porta apertada e o caminho difícil requer de nós negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz. Esse é o grande desafio. Porque na estrada larga, e a porta larga, caminho fácil, não exige nada disso. Pelo contrário, falar de cruz é um problema para o caminho largo, ou para o caminho fácil e porta larga. Não pode falar de cruz lá, porque lá não sabe o que é a cruz. Mas agora no caminho apertado, difícil e porta estreita, nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Nós precisamos considerar o outro superior a nós todos os dias.
Nós precisamos valorizar o outro como Jesus valorizou, a ponto de deixar o céu, o trono da sua glória, e descer até o nosso estágio. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Uma grande verdade. Uma grande verdade Jesus está me ensinando aqui. A grande verdade, sabe qual é? É que parece que Jesus já sabia que o povo dele ia ser a minoria. Parece que ele já estava vendo que seria a minoria que ia se identificar com ele, que iria verdadeiramente andar com ele. Porque ele diz com clareza, são poucos aqueles que vão encontrar a porta estreita, o caminho difícil, pouquíssimos. Mas agora o caminho fácil, porta larga, multidão está indo para lá. Por isso, eu tenho para mim, sempre que eu não me empolgo com multidão, eu quero que muita gente se salve, embora eu sei que nem todos vão se salvar, porque a Bíblia fala isso. Mas eu tenho, de certa forma, aprendido com Jesus algo profundo aqui. Quando ele diz que são poucos os que encontram o caminho e a porta estreita. Ou seja, de outra forma, o que Jesus está querendo dizer é que simplesmente aqueles que são dele precisam se agarrar com ele. E não se espante de você ser a minoria. Não se espante. Segunda lição. Mateus capítulo 15. Capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos verazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore que produz bons frutos ou frutos bons, porém, árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Obrigado, irmão. Então, repare, a segunda lição que Jesus está querendo ensinar ao seu povo e a nós hoje: tome cuidado com os falsos mestres. Tome cuidado com os falsos profetas, gente do céu. Tome cuidado com todo mundo que chega para você, assim diz o Senhor. Tome cuidado com todo mundo que chega para você, eu tenho uma revelação. Tome cuidado com todo mundo que chega para você, eu vejo você, olha, voando sobre as asas. Tome cuidado. Tome cuidado, sabe por quê, irmãos? Olha o que Jesus está querendo dizer. Tome cuidado. Quando Jesus diz assim para nós, tome cuidado com o falso mestre, o que é que a gente conclui que Jesus queria dizer? Eles existem. Tome cuidado, porque eles existem. E eles vão procurar vocês. Então tome cuidado com os falsos mestres, com a falsa bondade, que muitas das vezes é uma falsa bondade para afagar, na verdade, o seu próprio ego, ou para simplesmente ter destaque na sociedade. Aí fala no nome de Deus quando Deus não está falando. A gente precisa tomar cuidado, porque os falsos mestres, eles são especialistas em ofuscar a verdade da salvação. Eles são especialistas em enganar, em distorcer a mensagem do Evangelho.
Eles tentam nos convencer que o caminho apertado não é tão apertado quanto Jesus sugere. Os falsos mestres, eles ensinam que você pode continuar como você está, você pode fazer negócio que você quiser, você pode fazer o relacionamento que você quiser, você pode se juntar com quem você quiser, basta que você diga o nome de Jesus, tá bom. Mentira, 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 e se você fizer isso, vá para o inferno. O céu e o caminho para o céu, ele é tão restrito quanto era no tempo de Jesus. Porque o Senhor é o mesmo, a palavra é o mesmo, o céu é o mesmo. Ele diz no livro do Apocalipse: eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sou o mesmo, não mudei. A mesma exigência que eu tinha com a santificação do povo de Israel, eu tenho com a santificação do povo gentil. Porque eu sou o Deus santo, santo, santo. Por isso que Pedro vai dizer, sem a santificação, pode esquecer. Pode esquecer. Sem a santificação a gente não vai para canto nenhum. Como diz o outro, só se for para um outro céu. Agora, o céu de luz mesmo, não. Cuidado com os falsos mestres. Pessoas que muitas vezes chegam a nós com robuscado entendimento teológico, mas procure ver a sua vida antes de você sair aceitando tudo que as pessoas dizem. Como sacrossanto, o que é verdade está aqui, irmãos. Isso aqui é verdade. E isso aqui não pode sair da nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus. Todas as outras palavras estão suspeitas. São suspeitas. Agora, isso é verdade. Ela é verdade. E somente ela é verdade. Então, o que nós precisamos, meu irmão, é cuidar com esses rapazes, ou com essas senhoras, ou com esses indivíduos, que dizem que o caminho largo não leva à destruição, e que dizem que todos os caminhos levam para Deus, todos os caminhos levam para Deus, estamos confessando Deus, o seu Deus, o meu Deus, todo Deus. Não. O único Deus que salva é o Deus Trino. O único Deus do céu é o Deus Trino. É o Deus de Israel. É o Deus Salvador. Todo o resto, irmão, é comentário de Deus. Todo o resto é protótipo. Não se iguala ao nosso Deus. Então nós precisamos cuidar com doutrinações que a gente ouve por aí, na televisão, nos nossos relacionamentos pessoais, nas nossas junções com pessoas, o que as pessoas falam. A gente precisa ter cuidado o que você deixa descer para o seu coração. Cuidado. Jesus fala cuidado. Jesus está dizendo alerta. E diante desta alerta de Jesus, qual é a nossa resposta, meu irmão? A nossa resposta é só uma: vigiar. Quando o pastor fala que vigiar, vocês pensam que é brincadeira, mas é vigiar de verdade. A gente precisa vigiar para não ser enganados. A gente precisa avisar para não estar simplesmente sendo massa de manobra. A gente precisa vigiar para não sermos simplesmente o eco da maioria. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos relaxar. O tempo não está para relaxar, porque o Senhor cedo vem. Nós precisamos estar firmes com o Senhor, escolhendo o Senhor Jesus e deixando o resto para trás. Por trás de toda a aparência, nós devemos ver a realidade. Quando pessoas vêm para a sua casa, procura primeiramente ver o que está por ou sob a sua pele, debaixo da aparência. Porque tem muita gente que fala e não é o que fala.
o que você faz revela quem você é, não o que você fala. Mas Jesus vai pegar pesado com quem fala e não faz. E quem ouve e não faz. Também ele vai pegar pesado com eles. Mas agora ele está pegando pesado com os lobos, que se fazem de ovelhas. Estão aqui de forma sorrateira, tentando pegar as ovelhinhas. Precisamos cuidar. Precisamos estar atentos. Por isso, cuidado onde você anda. Por isso, cuidado com quem você anda. Por isso, cuidado com o que você ouve. Por isso, cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você fala. Não esqueça, meu irmão, nós temos uma resposta e que precisamos dar. Faça sempre que possível o teste do fruto. Jesus fala isso. Árvore má não pode dar fruto bom. Árvore boa não pode dar fruto mau. Jesus ensinou o golpe aqui, a instrução de você, se ligar, entendeu? Observa frutos. O que a pessoa vive fazendo reflete o que ela vive falando? Veja as pessoas que são moralentas ou moralistas. Para como ela vive dentro da sua casa com seus familiares. Olha para os seus filhos, ou olha para o seu trabalhador, ou olha para os seus patrões. Qual é a declaração que fala a respeito dessas pessoas? Vejam só as pessoas que falam assim diz o Senhor. Para e olha para as suas vidas. Cuidado aonde você está pisando. A vida de um verdadeiro mestre, ela é baseada na sã doutrina e numa vida santa. É a marca de um verdadeiro mestre e um profeta de Deus. Se ele não tem uma vida na sã doutrina, se ele não conhece a sã doutrina, nós precisamos ter cuidado com isso. Se ele não tem uma vida santa, se ele não tem uma vida aprovada como obreiro aprovado, tudo aquilo que ele faz é só conversa. E Deus irá cobrar. Terceira lição que a gente tira daqui, versículo 21 a 23, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmão, a lição que a gente aprende aqui: dizer ou fazer. Repara a gravidade do discurso de Jesus e a intencionalidade por trás do discurso de Jesus. Parece que Jesus está dizendo para nós: nem todos aqueles que fazem milagres, nem todos aqueles que profetizam, nem todos aqueles que evangelizam, nem todos aqueles que dizem são. Isso é pesado. Agora, quer saber mais um pequeno detalhe? Só um pequeno detalhe desse texto. É que Jesus não estava falando para descrente. Só um pequeno detalhe nesse texto. Jesus está falando para a igreja, para seus discípulos. Ele não está falando para descrente. Então, reparar algo sério, é que o nosso destino final, a bem da verdade, não será, Jesus insiste com isso, que ele não será simplesmente julgado por aquilo que a gente diz hoje ao Senhor, mas por aquilo que a gente, dizendo,
não fazemos. Ou se a nossa profissão é simplesmente verbal e não é seguida de uma obediência moral. É nisso que Jesus vai nos pegar. Ou, na verdade, é que Jesus vai nos pegar, que Ele não está atrás de nos pegar. É isso que será o nosso juízo. Não é o que a gente diz hoje para Ele. Oh, Senhor, como eu te amo. E aí não faz nada, só fica na palavra. Não tem mudança de vida nenhuma. Mesma coisa sempre. A questão é, Jesus vai dizer, mas para, você falou que me ama, cara. E aí, por que seus atos não estão revelando esse amor? Ele falou, alguns irão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos, Senhor, Senhor, nós fizemos muitos milagres. Ele vai dizer, pode parar. Nunca nem te vi. É forte isso. Sabendo que ele está falando para a igreja, não está falando para descrente. Isso é forte, irmão. Jesus não está ignorando a importância da nossa profissão verbal. Não. Ele ama a gente confessar verbalmente, mas desde que a nossa profissão verbal ela é acompanhada da nossa obediência moral. O que Jesus condena é profissão superficialmente maravilhosa. Sabe o que é isso? É aquela profissão que 100% correta do ponto de vista externo, de comunicação, mas sem nenhum pouco de verdade nela. É isso que ele está dizendo. Olha, vocês estão falando Senhor, Senhor, mas eu não sou seu Senhor. É como ele dissesse, não, vocês estão reconhecendo que eu sou Senhor e sou mesmo, mas só que eu não sou vosso, porque eu não conheço vocês. Eu sou mesmo Senhor, tanto assim é que vocês vão sair perto de mim. Eu não reconheço vocês como meus servos. Isso é duro, mas é verdade. Isso é duro, mas para nós serve como um desafio para nós acertarmos. Olha só, gente. Para todos aqueles que fazem uma profissão superficialmente maravilhosa, vão ouvir de Jesus uma profissão solenemente terrível. Porque ele vai dizer, nunca os conheci, afastam de mim vocês que praticam o mal. Parece que é uma produção, ele está respondendo a uma produção nossa. Porque a nossa vida não estava acompanhando o nosso discurso. E é isso que ele manda a gente vigiar. É isso que ele está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês cuidado. Vocês não me emocionam com a vossa profissão superficial. O que me emociona, digamos assim, é a vossa obediência. Porque, repare, ele está falando para a pessoa que acabou de dizer para ele, fizemos milagre, evangelizamos, profetizamos. Ele está dizendo, eu não te conheço, praticaram o mal. Repare, ele está dizendo, vocês não me emocionam, chegando para mim contando vantagem. Não me emociona isso. O que me emociona é a obediência. Irmão, qual é a razão para Jesus, de forma categórica, dizer para eles, eu não conheço vocês? É falta de sinceridade. Estavam seguindo Jesus com mistura, muita mistura. Estavam seguindo Jesus de forma convencional, de forma que agradasse a eles. A despeito de outras coisas que eles faziam, eles estavam simplesmente com Jesus por causa da sua barriga, porque Jesus dava pão, Jesus dava peixe. Por causa do mantimento de Jesus, é que eles estavam com Jesus, mas não estavam por Jesus. Então faltava fidelidade, faltava lealdade, Apenas de lábios é perigoso. Olha só, eles chamavam Jesus Senhor, Senhor, mas nunca submetiam ao senhorio de Jesus. Porque, a despeito de chamar Jesus Senhor, Senhor, mas se andava a favor da cultura de conveniência,
eles, na mesma proporção que chamava Jesus Senhor, Senhor, estavam dizendo: eu não reconheço o Senhor. Porque a proposta de Jesus é que, se você chama ele Senhor, Senhor, ele torna o seu Senhor. Ele torna a partida, aquele que comanda a sua vida. Ou seja, agora você vai viver uma contracultura. Você vai viver agora não uma cultura do tempo presente, mas vai viver uma cultura do céu. Vai viver uma cultura da Bíblia. Você vai ser diferente. Vai viver a vontade do Pai. Jesus não se impressiona com as nossas orações, as nossas palavras de devoção. Mas a nossa obediência, a nossa obediência mexe o coração do Senhor. Quarta lição que a gente aprende aqui, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, batem com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, será comparado como um homem insensato, que constrói sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que nós aprendemos aqui? 2 fundamentos. Repara que é algo bastante importante, o contraste aqui, que nós vemos no versículo anterior, de saber e não fazer, de dizer e não fazer. Diz que é o Senhor, mas no teu fazer não mostra que é o Senhor. Agora Jesus está dizendo ouvir, o contraste agora é quem ouve e não faz. Repara algo bastante importante, ele vai dizer que há uma pessoa que ouve e pratica, e há um outro tipo de pessoa que ouve e não pratica. Mais uma vez eu quero chamar uma pequena atenção aqui. Jesus não está falando para descrente. Jesus está falando para os seus discípulos. Ele está falando para cristão. Existem esses 2 tipos de pessoas. Que ouve e pratica, que ouve e não pratica. E esses 2 tipos de pessoas terão que fazer todas essas coisas que eu já falei até aqui, essas escolhas. Para algo sério, é que ele compara essas pessoas de forma também ilustrada. Ele vai dizer, olha só, a pessoa que ouve e pratica, ele compara como um construtor prudente, que faz o quê? Que cavou bem fundo, se preocupou com fundamento, com um alicerce, e construiu a sua casa na rocha, firme. E a pessoa que ouve e não cumpre, não obedece, ele compara a um construtor insensato, desobediente, com falta de sabedoria, desequilibrado. Ele diz, esse aqui não quis ter o trabalho com alicerce. Porque trabalhar com alicerce dá trabalho, né, senhores construtores? De plantão aqui, os senhores construtores. Trabalhar o alicerce dá trabalho, dá calo na mão. Para fazer um bom alicerce, o insensato não quer passar trabalho, por isso ele não quer obedecer. Ele quer viver a vida dele como se isso aqui se tratasse de um clube. Só que isso aqui é a casa de Deus, noiva do Cordeiro, e ele vem buscar ela. Ele não quis e o vento veio, bateu. Irmão, sabe o que Jesus está querendo dizer? Que dentro do nosso meio, do nosso mundo, da nossa vida, o que vai fazer diferença é o alicerce. É o alicerce que nós temos. E o alicerce precisa ser a palavra do Senhor, a verdade do Senhor. Até porque os construtores aqui sabem melhor do que eu. Alicerce é a parte de construção que menos se vê. Mas é a parte da construção que mais valoriza a construção.
Se uma construção não tiver um bom alicerce, ela vai ruir. Mas o alicerce quase ninguém vê. Então, a gente não precisa sair publicitando eu. Alicerce é ele. Não sou eu, não. É ele. Ele é meu alicerce. Sabe quando as pessoas veem o alicerce? Quando o vento vem. Quando a tempestade vem. Aí nós vamos ver o que o alicerce vai fazer. Porque a Bíblia diz que o vento chegou, a chuva veio, o rio desabou, o rio veio. A casa forte com alicerce não desabou, mas aquela que não tinha alicerce desabou. Sabe o que isso acontece? Isso acontece da mesma forma com os crentes. Seja aqueles crentes que são genuínos ou aqueles falsos. Até que eles se parecem. No domingo ninguém faz essa diferença, até porque nós não temos essa ortogação de Deus para fazer essa diferença. Quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus, são os anjos do céu. Mas agora, quando vier as tempestades da vida, aí nós vamos ver aonde os alicerces verdadeiros estão. Aonde nós estamos, meu irmão? Jesus não está contrastando cristão professo com não crente, mas ele está falando sobre os mesmos cristãos, membros de mesma igreja. A verdadeira questão não é saber se eles ouvem o ensino de Cristo, mas se eles praticam o que ouvem. Todo mundo ouve aqui todo domingo. A questão é se estão praticando ou não. Sabe uma coisa, irmãos? Somente quando a tempestade vier é que vai revelar onde está o nosso fundamento. Vai saber se nós somos de Deus ou se nós nos fazemos de Deus. Uma tempestade ou calamidade vai revelar ou a autenticidade ou a falsidade da nossa fé. Mas não se preocupe, se não vier a calamidade, virá no final de tudo, a calamidade do juízo. Ela vai revelar, ou a tempestade do juízo vai revelar tudo aquilo que está oculto. E aí nós vamos ver. Jesus enfatiza que nem a abundância do nosso conhecimento bíblico, muito menos da nossa profissão verbal de fé, embora as duas coisas sejam necessárias, elas impressionam ele, tanto quanto a obediência da nossa parte, a sua palavra, e o reconhecimento do seu senhorio, ele sendo o Senhor da nossa vida. Único e suficiente, sem mistura, único e suficiente. Quinta e última lição, para nós terminarmos, 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que nós aprendemos aqui é que eles estavam maravilhados. Quem era aquele pregador? Quem era aquele pregador que pregava de forma diferente? Quem era aquele pregador que não era igual àqueles que tinham muito conhecimento, como os escribas? Irmãos, o que impressionou é a autoridade do pregador. Sabe por quê? Porque o pregador pregava o que vivia. O pregador não tropeçava nas palavras, porque ele era a verdade que ele revelava. E isso precisa ser o cristão, genuíno e verdadeiro. O pregador, ele não hesitou em nenhum momento, porque ele não estava condicionado a nada nem a ninguém, simplesmente a verdade de Deus. A gente muitas das vezes condiciona a pregação da palavra.
porque nós nos envolvemos com pessoas, porque nós nos envolvemos com as coisas, porque nós fazemos alianças, porque nós tomamos emprestados, porque nós acariciamos pecados. Perdemos a autoridade de pregar. Só que nesses últimos tempos Deus nos chama a pregar. Deus nos chamou para pregar, irmãos, para evangelizar, para fazer discípulos. Meu irmão, se nós não fazermos discípulos, se nós não pregarmos, por que você acha que nós estamos aqui? Ainda. Para ouvir a palavra? Sim, concordo contigo. Mas só que não é só para isso. É também para levar a palavra. Aqui a gente carrega as baterias. Lá fora a gente descarrega as baterias. Vem novamente, quarta e domingo, carrega as baterias. Durante a outra semana vai lá descarregar baterias. Levar a palavra para os outros. Vem carregar. Agora, imagine, se só vem carregar a bateria, o que é que vai acontecer com a bateria? Nesses dias aconteceu aqui. Seu Joãozinho, você está aí, né, Joãozinho? Nesses dias, Joãozinho colocou a carga na bateria que não era recarregável, explodiu a bateria. Eu estou falando de Joãozinho, mas não sei quem colocou não, viu? Eu estou brincando. Mas como ele que é responsável, é ele mesmo. Já viu como funciona? É quem é responsável é quem tem que pegar. Explodiu a bateria, porque ela não era para levar tanta carga quanto ela levou. Então nós também não podemos ficar só carregando. A gente precisa levar para os outros. Foi para isso que Deus nos salvou. As multidões se maravilharam. Sabe que depois de 2000 anos atrás, nós ainda nos maravilhamos com a pregação de Jesus. Quando eu ouço uma palavra como essa, eu me maravilho. Meu Deus do céu, Jesus é corajoso demais da conta. Falar umas coisas dessas aí. Vocês acham mesmo que Jesus falava com o tom que eu falo? Não, vou falar para vocês já. Não, ele não falava assim. Ele é a verdade. Ele era quem ele estava falando. Ele falava com muita mais ênfase do que eu. E ainda tem gente que acha que eu falo com muita ênfase. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei o que vivo. Por isso eu falo como eu falo. Irmãos, nos entusiasma Jesus. Nos entusiasma os apóstolos. Nós precisamos nos entusiasmar também a levar essa palavra. Sabe o que Jesus espera? É que cada um de nós, enquanto cristão, nós possamos edificar a estrutura da nossa vida sobre a sua palavra e acrescentar e ele acrescenta que somente aqueles que edificam a vida na palavra, que criam o fundamento na palavra, esses são prudentes, esses são sábios. Por isso eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração ao Senhor e a pedir a Deus que te ajude a submeter à autoridade dele. A autoridade da sua palavra, a autoridade da sua igreja, especialmente nas áreas em que você se considera desobediente e hipócrita. Ouve e não faz, diz e não faz, sabe e não faz. Ou faz o contrário. Esse é o momento. Baixe sua cabeça. Ore ao Senhor por um instante.
Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua infinita misericórdia e pela tua graça. Agradecemos pela tua palavra que nós acabamos de ouvir. Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências, pelas nossas intromissões. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que perdemos a oportunidade de falar do teu amor às pessoas, de orar pelas pessoas, de glorificar o teu nome pelas bênçãos recebidas. E nesta noite, diante da exposição da tua palavra, que nos encoraja a fazer escolhas, nós escolhemos a ti, nós escolhemos Cristo, nós queremos estar, Senhor Jesus, neste caminho difícil, nesta porta estreita, mas que nos leva à vida. Nós, Deus, não queremos ser guiados por falsos mestres. Nós não queremos simplesmente deixar que palavras de falsos mestres encham o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a discernir os falsos mestres, afastá-los das nossas vidas. Senhor Jesus, Pai Santo, nos ajude a obedecer o Senhor antes mesmo, Senhor Jesus, de ficar, ó Pai, professando de forma inútil, muitas das vezes. Dai-nos graça, prazer de falar a tua palavra em todo o tempo, de convidar as pessoas, Pai Santo, a ouvir a tua palavra, porque a tua palavra, ela é viva, ela é vida, ela é eficaz, Senhor. Deus, o Senhor é aquele pregador exponencial. Fale conosco dia após dia. Senhor, livra-nos, Pai Santo, de dizer Senhor, Senhor, e não nos submeter à tua autoridade. Nós nos submetemos nesta noite à tua autoridade. Queremos, ó Pai, descansar no Senhor, Deus. Não permita que nós, ó Pai, sejamos desobedientes a ti, a tua palavra, a tua igreja, a autoridade constituída pela tua igreja, mas faz-nos, Senhor Jesus, descansar e obedecer o Senhor. Nesta noite, Senhor, nós pedimos perdão, Pai, todas as nossas falhas, as formas que nós, Senhor, de alguma forma, inconsciente ou inconsciente, ofendemos, Senhor, ao Senhor, a tua palavra. Pedimos perdão. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a obedecer. A luta é grande, Senhor. A resistência é grande, Senhor. Mas nos ajude a obedecer, porque nós sabemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor, faz tua vontade em nós. Faz tua vontade na tua igreja. Faz tua vontade na minha vida, na minha família. Faz tua vontade, Senhor. Essa é nossa oração nesta noite. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, que as doces consolações do seu Santo Espírito esteja conosco e em nós, hoje e sempre. Amém.